Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Uma cartilha de orientação à atuação do Ministério Público na proteção do patrimônio cultural foi produzida por um grupo de trabalho no Ministério Público Gaúcho. O material traz os principais instrumentos de proteção ao patrimônio cultural, além de roteiros e modelos de atuação na área. Para falar sobre a importância do material para os promotores de justiça e a defesa do patrimônio cultural, convidamos o promotor de justiça, Michael Schneider Flack. Dr. Flack, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Mas antes de falarmos sobre a proteção ao patrimônio cultural, eu gostaria que o senhor apresentasse e comentasse essa cartilha produzida pelo Ministério Público Gaúcho para o trabalho dos promotores de justiça. Olá. Essa cartilha foi recentemente lançada agora, no dia 17 de agosto, Dia Nacional do Patrimônio Cultural. Ela decorre de um trabalho, de uma pesquisa que durou mais de um ano, começando ainda em 2015, sob a coordenação do Centro de Apoio Civil, Dr. Daniel Martini, com a colaboração de colegas de várias cidades da capital, como a doutora Ana Marquesan, e vários colegas do interior. Ela pretende ser uma pequena síntese, um mapa para a orientação e a atuação dos promotores de justiça no Ministério Público, tanto em termos de conhecimento como de proteção e defesa do patrimônio cultural, independentemente da região do Estado, da colonização ou do tipo de patrimônio que lá se encontra, edificado, material, imaterial ou não. É um instrumento muito relevante para a nossa atuação do dia a dia. Há muito o senhor atua na proteção do patrimônio cultural, inclusive fazendo um belo trabalho na cidade de Igrejinha, aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, como o senhor vê a atuação do Ministério Público Brasileiro na proteção do patrimônio cultural? Creio eu que a nossa atuação está muito bem focada sobre vários aspectos. Nós somos efetivos nas áreas penais, nas áreas não penais, em diversas frentes: consumidor, direitos humanos, infância e juventude, meio ambiente, urbanismo e várias outras. E vejo numa crescente a proteção do patrimônio cultural. Ela orbita em termos do meio ambiente, porque está inserido no meio ambiente cultural, e também no próprio urbanismo, porque esse patrimônio, muitas vezes edificado, que nós vemos sobre a forma de casas ou prédio, está localizado num determinado sítio urbano ou até não urbano. E essa atuação, ela vem num crescente, em especial pelos instrumentos que nos foram conferidos, tanto em termos de Ministério Público, como em nível de proteção ambiental e cultural, a partir da Constituição Federal de 1988. Mas quais seriam as formas de proteção desse patrimônio? A Constituição enumera diversos dispositivos que a nossa cartilha muito bem reproduz. Apenas brevemente falando, no artigo 216, ao formular um conceito do que se constitui patrimônio cultural, e fala tanto em termos materiais como imateriais, um exemplo, uma forma de manifestação, um festival, uma receita, uma forma de criar, é uma imaterialidade. Patrimônio material, um prédio, uma edificação, é uma forma de se manifestar. A Constituição dá esse norte, dizendo que eles podem ser tanto em termos individuais, como em conjunto, um conjunto urbano, portadores de referência à identidade, à ação, à memória de diferentes grupos formadores da cultura brasileira. O parágrafo 1º dá um comando, uma determinação do poder público, que ele, o poder público, nós do poder público, nós do Ministério Público temos essa incumbência, a qual, com a colaboração da comunidade, ou seja, a comunidade, o cidadão, é parte nesse processo, tanto em termos individuais
como alguma associação ou algum grupo que se forma, promoverá e protegerá, vejam, é um comando, uma determinação, o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Embora o tombamento seja o instrumento mais conhecido, a Constituição abre outros leques. Fala do inventário, fala da desapropriação, e essa desapropriação ela vai incidir como, por exemplo, quando o bem cultural está em perigo e o seu proprietário, o seu possuidor, aquele que deveria cuidar, não está cuidando. E é muito importante para esclarecer a população. Muitas vezes o cidadão comum liga a ideia de tombamento com alguma desapropriação. Pronto, o Estado tombou o meu imóvel, agora não sou mais dono dele, não posso fazer nada nele. Não. Esse tombamento, ele vai representar algumas restrições construtivas, por exemplo, não se pode mais construir, ou destrutivas, não se pode mais suprimir. Mas esse imóvel é passível, ele deve ser mantido, mas ele é passível de alguma modificação, desde que com projetos competentes e devidamente aprovados. E essas formas de restrição, embora muitas vezes nós não nos demos por conta, elas já existem no nosso sistema, normalmente enquanto cidadãos. Mesmo a nossa propriedade imobiliária, nós não podemos dispor dela da forma que nós queremos. Qualquer construção que nós vamos fazer no nosso imóvel, no terreno que é nosso, mesmo estando registrado, pagando os tributos, nós temos que ter um projeto aprovado por um técnico e nós temos que aprovar esse projeto nos órgãos públicos e temos que respeitá-lo. O nosso carro, o nosso veículo, mesmo sendo nosso, nós não podemos começar a fazer fracionamentos neles ou aumento dos nossos veículos. E assim, naturalmente, acontece, a grosso modo, dando um exemplo em relação ao patrimônio cultural. E a Constituição, ela vai mais longe e esses instrumentos são tão diversos que ela arrola outras formas de acautelamento e preservação e cita uma expressão muito interessante, vigilância. O que é? O cidadão comum que passa todo dia naquela rua, naquele local, sabe que ali tem um bem que faz parte daquela cidade, daquela sociedade, daquela comunidade, que lhe guarda uma história, uma peculiaridade ou que a sua arquitetura é especial. Ele pode chegar e comunicar ao Ministério Público, alguma autoridade, aquele bem está em risco de perecimento. Ele está decaindo ou pode entrar em vias de destruição. E outra forma que a Constituição também arrola é o parágrafo 4º, os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Aqui o Constituinte dá um comando que se chama mandato constitucional de criminalização. Ele chega e diz, é tão importante a proteção ao patrimônio cultural que os danos e ameaças devem ser criminalizados e punidos da forma da lei. Agora, doutor Flach, quais são as ferramentas que os promotores de justiça têm para garantir a preservação desse patrimônio cultural? Certo. Como a lei fala em vários instrumentos, inclusive na vigilância, nós não precisamos, nós, Ministério Público e nós, sociedade, nós não precisamos necessariamente, embora seja muito importante, nos valermos apenas de ferramentas processuais ou procedimentais. Ou seja, um trabalho de conscientização, uma palestra, um curso, uma criação de um grupo, também já é uma forma como nós fizemos aqui com o nosso grupo de trabalho, a nossa cartilha. Em termos mais específicos, palpáveis, o Ministério Público tem várias formas de expedientes e procedimentos. Nós podemos ter uma peça de informação, nós podemos abrir o inquérito civil. Dentro desses instrumentos, nós podemos firmar um TAC, formular uma recomendação ou ainda ingressar com uma ação civil pública. Mas ela não é só civil, como eu referi anteriormente, ela é penal. Toda vez
que esse bem se encontra gravada por uma cláusula, digamos, pré-constitutiva, que reconheça ele como bem especialmente protegido. Esse é um bem cultural e ele deve contar com uma especial proteção. Essa proteção pode ser administrativa, pode ser por meio de lei ou por ato judicial. Administrativa, existe um decreto, uma decisão municipal ou existe um inventário, um tombamento prévio que reconhece esse bem. Judicial, se ingressou com alguma ação civil pública ou outra forma, uma ação popular e se reconheceu. Esse bem deve ser protegido. Ou legislativo, existe uma lei específica e essas leis não precisam ser apenas federais ou estaduais. O próprio município pode ter suas leis de proteção e essa lei declarar esse bem tombado ou inventariado, ou seja, esse bem passa a ter uma especial proteção e qualquer atentado por ação ou por omissão, vejam bem, uma ação de destruir ou omissão, aquele que deveria ter os cuidados passa de tê-lo e o bem começa a perecer ou ruir, também pode ser passível da proteção tanto civil como penal por via de uma ação penal. Ou seja, pelo que o senhor está dizendo, esse bem ele tem a tutela penal, mas eu queria que quando reconhecido de alguma forma Agora especial. Eu queria que o senhor batesse bem nessa tecla da área da esfera civil, que me parece a grande arma do Ministério Público, que o Ministério Público tem nas mãos, é a ação civil pública. Certo. Esse é um trabalho muito importante, assim como tantos outros que o Ministério Público desenvolve, a ser feito com a comunidade. É importante que nós possamos conhecer a sociedade em que nós trabalhamos, tá? A sua história, e também, a partir daí, identificarmos no que se constitui o patrimônio cultural. Porque ele vai sofrer variáveis, muitas vezes de região para região, e talvez nós não tenhamos essa percepção, ou mesmo o poder público. O poder público, por estar acostumado a conhecer aquela realidade no dia a dia, aquele prédio sempre esteve ali, ou mesmo nós, e daí a importância dessa cartilha. Exemplificando de uma forma simples. Aqui, Porto Alegre, uma capital com uma certa história, nós temos a forma construtiva e uma categoria de bens. No interior, ele vai ser de forma diferente. Na Zona Sul, nós temos um tipo de riqueza especial, como, por exemplo, citar apenas uma cidade, Pelotas, teve um tipo de patrimônio. Nós temos patrimônios edificados específicos na região de colônia alemã, por exemplo, o uso de técnica em Chaimel. Nós vamos ter outro tipo na região de colônia italiana, muitas vezes se utilizando de madeira ou de pedra, ferro, do basalto, e em colônias açorianas e assim por diante. Embora nem tudo seja tão grandioso como na capital, por exemplo, nós podemos ter em pequenas comunidades do interior um prédio que se constitui de uma forma importante ou uma forma de fazer que seja importante. Por isso, é fundamental estarmos conectados com a comunidade, termos esse canal aberto com a comunidade e a sociedade nos municiar. A partir daí, se for o caso, nós nos utilizarmos dos instrumentos que a lei nos permite. A lei da ação civil pública, instaurarmos expedientes e ingressarmos com a ação. E nessa ação, muitas vezes, pedirmos a chamada cautelar antiga ou antecipação da tutela, como é conhecida, para evitar o perecimento e a destruição desse bem, sem prejuízo da adoção de medidas criminais que nós podemos, além de provocarmos o poder público. É muito importante que cada cidade contenha seus instrumentos próprios de proteção. Muitas cidades têm bibliotecas, têm museus, nem todas, mas poucas contam com legislação de patrimônio cultural. E nós podemos fazer esse trabalho nos nossos pequenos, médios ou grandes municípios para que contem com instrumento de proteção, especificando os critérios daquilo que pode ser determinado como patrimônio cultural e as formas que vai ser protegido, inclusive formando um Conselho Municipal de Cultura e de Patrimônio Cultural. Agora, o ideal, e o Ministério Público Gaúcho principalmente vem fazendo isso hoje, é a atuação extrajudicial, certo, através da recomendação,
através principalmente do termo de compromisso de ajustamento de conduta, é isso? Exatamente. A atuação extrajudicial, ela é muito importante porque, obviamente, uma das vantagens, ela evita a judicialização de tudo e é um instrumento de resolução de conflitos que o promotor tem à sua disposição, na sua promotoria, e pode adotar e pautá-lo na forma da lei. Um dos exemplos, por exemplo, a recomendação. É possível recomendar ao poder público que desenvolva instrumentos, poder público, digo, o executivo e o legislativo, que em determinada cidade desenvolva instrumentos, legislação de proteção ao patrimônio cultural. É possível recomendar ao particular que tem um bem cultural a ser protegido que adote determinadas cautelas. Conforme o estágio da situação que nós nos deparamos, é possível fazer um termo de ajustamento de conduta, seja com o poder público ou particular, para que preserva aquele bem ou para que reconstitua, faça o restauro de algum dano que esse patrimônio, esse bem cultural passou a receber. E não apenas material. É possível que nós façamos um ajuste, uma recomendação, para que o município arrole, liste, faça um inventário dos bens de natureza imaterial que ele possua e que possa se constituir em patrimônio cultural. Rapidamente, dando exemplos de locais em que passei, as festas típicas, hoje, em diversas cidades, são consideradas como patrimônio cultural e não deixa de ser um patrimônio cultural imaterial. Alguns prédios do nosso estado estão tombados por lei municipal até a lei estadual como patrimônio cultural. Veja, não precisa ser apenas uma edificação. E muitas cidades já contam com instrumentos com legislação própria. Sejam por iniciativas da comunidade, do poder público, seja muitas vezes, por exemplo, por iniciativa do Ministério Público por via de recomendação ou termos de ajustamento. Eu tive a oportunidade de trabalhar esse tipo de instrumentos na cidade de Igrejinha e recentemente enquanto substituto na cidade de Camaquã, na Costa Doce, ponta da zona sul do estado. Hoje o senhor atua na cidade de Parobé. Sapiranga, perdão. Agora, do lado, são cidades ali do lado. Agora, eu gostaria que o senhor explicasse ao telespectador de que forma o Ministério Público pode abrir um expediente para apurar um dano ao patrimônio cultural. Certo. A regra tem indicado que muitas vezes esses expedientes são abertos por provocação. Um cidadão, uma associação, um grupo de pessoas, vendo que determinado bem, e a regra são bens materiais, construtivos, está em risco de perecimento, está sendo destruído, pode ser colocado fogo ou já foi, está num estágio tal de degradação e pede a providência do Ministério Público. Essa é uma forma, nós fomos provocados, temos que abrir um expediente, vamos investigar isso aí, ou se num caso de muita urgência, teremos que rapidamente nos utilizarmos de uma ação civil pública. Mas nada impede também que o promotor abra esse expediente de ofício. O promotor inserido na sua comunidade, tendo já meios de identificar aquilo que é importante para aquele núcleo social, conhecendo a sua realidade, a colonização, a história daquele município, pode de ofício, a partir da identificação de um determinado bem, abrir ele mesmo um expediente para que aquele bem receba a tutela e proteção. Em particular, a título de exemplificação, eu já me vali na atuação profissional de duas formas, tanto atuando provocado pela sociedade, como de ofício, abrindo alguns expedientes, identificando uma situação de vulnerabilidade para um determinado bem cultural. Agora, nos dias de hoje, ainda existem muitos atos de vandalismo, muitos bens tombados, inclusive, são agredidos.
O que está faltando? Está faltando conscientização antes de fiscalização? Nós temos um processo educacional que envolveria isso aí, e nós temos, de alguma forma, um processo de degradação social e de insegurança pública na nossa sociedade, o que é lamentável. Sim, falta conscientização, falta educação e falta também, digamos, uma atuação preventiva. Em termos legais e de tutela penal, esses atos de vandalismo, eles são coibidos pela lei. Um dos artigos, por exemplo, da Lei dos Crimes Ambientais, ele criminaliza, ele tipifica os atos de pichação ou de vandalismos similares, como conspurcar um bem, um monumento, uma estátua, está previsto na lei como crime. Nós podemos fragmentar e traduzir, digamos, ver esse vandalismo de outra forma, digamos, um vandalismo ou uma predação imobiliária, ou seja, bens tradicionais, prédios, que começam a ser destruídos por ato ou se deixa ruir, muitas vezes incêndios criminosos, especificamente para que ele venha ao chão e ali, em nome da especulação imobiliária, possa se construir algo maior, grandioso, moderno e com muito lucro. A lei também coíbe isso aí, coíbe essa destruição, essa inutilização ou mesmo modificações não permitidas, não autorizadas, bem como a construção em solo não edificável, algum solo protegido que esteja gravado com uma cláusula de que não poderia ser construído algo ali. Eu gostaria que o senhor orientasse o cidadão daquela comunidade, né, que, de alguma forma, como ele pode denunciar esses atos de vandalismo, de agressões, né, ao patrimônio cultural. Hoje, felizmente, esse tipo de comunicação, esses canais, Ministério Público, cidadão, sociedade, poder públicos, eles estão facilitados, estão mais abertos. Ele pode se dirigir a uma promotoria e informar, prestar declaração, pode mandar uma correspondência, pode fazer um telefonema para essa promotoria, pode remeter um e-mail à promotoria ou mesmo à ouvidoria do Ministério Público e especificando. E essas formas, elas são comuns, acontecem. Basta que, de alguma forma, de algum meio, o Ministério Público tome conhecimento disso, seja o cidadão se identificando ou não se identificando. Mas o importante é que ele possa identificar qual é o local, a localização aproximada, o ponto, o endereço, ou qual é o bem cultural que está em situação de risco, ou que já sofreu um ataque, um dano, ou que esse dano pode ser ainda maior daquele que já está em curso. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, Dr. Michael, mas eu gostaria ainda que o senhor concluísse falando sobre a defesa do patrimônio cultural e principalmente sobre esse importante trabalho que está nas mãos dos promotores gaúchos para combater, né, as agressões ao patrimônio cultural. Certo. É muito importante que nós, enquanto cidadãos e também enquanto poder público, nos dêem conta dessa realidade e da importância disso. Há muitos anos atrás, nós ainda não tínhamos conhecimento ou percepção da importância do meio ambiente e da sua finitude, ou seja, os recursos são esgotáveis e eles não estarão disponíveis para sempre e eles muitas vezes não são passíveis de reposição. Em relação ao patrimônio cultural, não é diferente. Um prédio, uma vez demolido, destruído, como ele vai ser recuperado? Não apenas um material imaterial, uma receita, uma tradição, uma forma de fazer e de viver. Uma vez que ela é perdida, um dialeto, que morre os últimos conhecedores, não haverá
como repor isso. No nosso urbanismo, isso também é importante, porque aquele prédio, aquele ponto, ele é referência e sempre foi para aquela comunidade. Ou ele pode representar uma outra forma de proteção. Vejam, um meio ambiente e um urbanismo degradado podem ser fatores e vetores para outras consequências indesejadas, como, por exemplo, a propagação da violência e da insegurança. Ambiente degradado, sociedade degradado, regras em desordem e assim por diante. Então é importante que a população tenha essa consciência e o poder público. Isso é para nós, senhores. É para as futuras gerações. É o que a Constituição diz em relação ao meio ambiente. É um bem comum de todos, é necessário preservar para o presente e para o futuro. Aquilo que é extinto não pode mais ser recuperado. É assim com o meio ambiente, é assim com o patrimônio cultural e também nós temos essa noção daquilo que ele representa em termos de urbanismo e da nossa vida do dia a dia. Por isso que todo cidadão faz parte desse processo, como a Constituição determinou, e que nós, poder público, temos o dever de preservá-lo. Isso nos é muito caro. Aquilo que é novo, moderno, nós podemos construir a qualquer tempo, a qualquer momento, em qualquer local, e os conceitos de modernidade são transitórios e mudam. Aquilo que foi edificado sob determinada condição ou aquela cultura imaterial desenvolvida, ela é estática, ela remete àquele momento passado e não há simplesmente, como muitas vezes nós reproduzimos ou replicá-la, porque vai ser uma reprodução falsa. Vai ter se perecido e perdido tudo que ela guarda em termos de história, arquitetura ou outros valores que ela contém. Ok, promotor de justiça Michael Flack, lhe desejo sucesso lá na sua cidade, em Sapiranga. Muito sucesso, principalmente nesse trabalho de proteção ao patrimônio cultural. Obrigado pela oportunidade. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!